Olá, boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou os testes da cloroquina no tratamento da Covid-19. Os números da doença foram atualizados nesta sexta-feira. Após completar um mês desde que o coronavírus chegou ao Brasil, o país já registra 92 mortes por conta da doença. Outros 3.417 casos também foram confirmados pelo Ministério da Saúde. 89% dos óbitos aconteceram em maiores de 60 anos de idade. E quando nós olhamos para os grupos de risco, 85% das pessoas que evoluíram para o óbito apresentam pelo menos um fator de risco relacionado, como cardiopatia, que é a mais frequente, 47%, diabetes, 34%, 34% deles tinham, pneumopatia, 17%, doença renal, 10%, imunodepressão, 9%, doença neurológica, 6%, doença hematológica, 3%, asma, 3%, obesidade, 1%, doença hepática 1 e tinha uma puérpera. Hoje, a Anvisa autorizou o Hospital Albert Einstein a realizar testes com a cloroquina, medicamento usado para o tratamento da malária, para tratar portadores da Covid-19. Na quarta, o próprio Ministério da Saúde já havia se manifestado a favor do medicamento. A pasta autorizou o uso da cloroquina para que médicos possam optar pelo tratamento a pacientes internados em estado grave por conta do coronavírus. O Brasil possivelmente é um dos países que mais domina o uso da cloroquina na saúde pública. O Brasil é, infelizmente, um dos países que tem o maior número de casos de malária. Nós consumimos mais de 157 mil comprimidos de 15 miligramas de cloroquina com regularidade. Bom, para aliviar a crise econômica nessa fase aí da pandemia e quarentena, o governo federal anunciou que vai financiar o pagamento de salários de pequenas e médias empresas por 2 meses. O valor investido será de 40 bilhões de reais. Os detalhes do acordo foram divulgados pelo presidente Jair Bolsonaro junto com presidentes do Banco Central, BNDES e Caixa. O valor será exclusivo para a folha de pagamento. Depois de 2 meses, as empresas que aderirem não vão poder demitir funcionários por 60 dias. Poderão entrar no programa empresas que tenham um faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais. Os empresários terão carência de 6 meses para começar a pagar a dívida, que poderá ser parcelada em 3 anos e terá juros de 3,75% ao ano. A estimativa é que 12 milhões de pessoas sejam beneficiadas. O programa é limitado a 2 salários mínimos. O que significa isso? Quem ganha 1 salário mínimo continua ganhando 1 mínimo. Quem ganha 2 mínimos vai ganhar 2 mínimos. Quem ganha 3 passa a ganhar 2 mínimos. Também foi anunciado um crédito especial de 5 bilhões de reais para Santas Casas. Uma dívida de gratidão que eu tenho com as Santas Casas que existe pelo Brasil. Uma linha de financiamento de 5 bilhões de reais, uma taxa de 10% ao ano. Até há pouco tempo era 20%. E quem deve com a taxa de 20% vai ser reestudado esse financiamento para nós adequarmos essa taxa. Na quinta-feira, a Câmara dos Deputados já havia aprovado um projeto de lei que prevê o pagamento de R$ 600 por 3 meses para autônomos. Para ter direito, é preciso ter mais de 18 anos e não receber benefícios previdenciários como seguro-desemprego. A exceção é para Bolsa Família. A renda mensal não poderá ultrapassar meio salário mínimo por membro da família ou um total de 3 salários mínimos por grupo familiar. No máximo, 2 integrantes de cada família poderão receber o benefício. Mães que são chefes de família receberão R$ 1.200. O projeto também prevê a antecipação de pagamento de R$ 600 para idosos e deficientes físicos que estão na fila do BPC, o benefício de prestação continuada, e de um salário mínimo para aqueles que estão à espera do auxílio-doença. E o governo federal ampliou a restrição de entrada aqui no país para estrangeiros de todas as nacionalidades, incluindo os norte-americanos que não faziam parte da primeira lista que foi feita. Essa nova regra entra em vigor já na próxima segunda-feira e vale por 30 dias. A medida não se aplica a estrangeiros com residência no Brasil. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou nessa noite que vai decretar mais 15 dias de distanciamento social a partir desta segunda-feira. E nesta sexta, parte do comércio voltou a funcionar na capital com autorização da prefeitura.
O movimento nas lojas de conveniência de postos de combustível e no comércio de material de construção foi pequeno nesse primeiro dia de volta às atividades. O prefeito Marcelo Crivella afirmou que pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ajuda emergencial de R$90 milhões para manter o serviço de transportes de ônibus durante o período de restrição de circulação. Acreditamos que daqui a 15 dias a gente comece já a flexibilizar esse afastamento social. Mas isso vão depender dessas curvas, desses números que nós estamos acompanhando dia a dia. E também nesta sexta, o governo estadual anunciou a contratação de pouco mais de 600 profissionais da saúde. O Rio de Janeiro tem 10 mortes confirmadas da doença e 493 infectados. Em São Paulo, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas visitaram as obras do hospital de campanha no estádio do Pacaembu, que deve começar a funcionar a partir de 1º de abril. O Estado vai repassar R$50 milhões à cidade para a execução desse tipo de projeto. Além do Pacaembu, o Sambódromo também vai contar com 1.800 leitos. Esses espaços devem receber pacientes infectados que não estejam em estado grave para liberar a lotação nos hospitais. O Estado tem 1.223 casos confirmados de Covid-19 e 68 mortes. O crescimento da curva de São Paulo tem uma incidência menor ou uma taxa de crescimento menor do que a curva do Brasil. Bom, o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que incluía como serviços essenciais atividades religiosas e também o funcionamento de casas lotéricas, perdeu efeito nesta sexta-feira. Essa decisão de suspender o decreto foi da Justiça Federal do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal para que esses locais fiquem fechados para conter a disseminação do novo coronavírus. Bom, gente, morreu nesta sexta-feira aos 72 anos de idade o desenhista, pintor e cartunista também Daniel Azulay. Ele estava internado há 2 semanas na UTI de uma clínica do Rio de Janeiro para tratar de leucemia e acabou contraindo o novo coronavírus. O Azulay ficou conhecido nos anos 70 e 80 por participar de programas educativos para o público infantil na TV. Em São Paulo, a comunidade de Paraisópolis, uma das maiores da cidade, registrou 5 casos do novo coronavírus. Uma morte ainda aguarda confirmação. Líderes comunitários se uniram para dar assistência aos 100 mil moradores. 25% deles estão no grupo de risco. Mais de 200 voluntários dão suporte aos habitantes. O movimento nas ruas ainda não diminuiu e 2 escolas estão sendo preparadas para receber hospitais de campanha. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou a construção de um centro hospitalar para a pandemia de Covid-19 no campus da instituição em Manguinhos, no Rio de Janeiro. O espaço terá um sistema de diagnóstico para os exames necessários. A Fiocruz também vai realizar testes de medicamentos para investigar, por exemplo, a eficácia de tratamentos com a cloroquina e a hidroxicloroquina. Olha só, numa tentativa de diminuir os prejuízos durante a paralisação do esporte, o Flamengo concedeu férias aos atletas do futebol profissional do dia 1º até o dia 20 de abril. Outros funcionários já entraram também em férias coletivas desde a semana passada e os jogadores estavam treinando em casa mesmo e vão permanecer fazendo atividade física. O Campeonato Carioca está suspenso por conta da pandemia do coronavírus até o dia 30 de abril.